Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para a realização de mais uma das atividades formativas do GEMAT Brasil. E hoje o tema é a discussão sobre a iniciação científica, os trabalhos de conclusão de curso, com pessoas que viveram essa experiência, e a gente vai entabular aqui uma roda de conversa que a gente espere seja bastante informal, bastante aberta, prazerosa, que a gente possa conversar bastante, e a gente conta, então, com alunas, como eu disse, que ou estão fazendo ou já fizeram iniciação científica, trabalho de conclusão de curso. Nós vamos contar aqui com algumas alunas da Unifesp e também com aluna da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós vamos ter oportunidade de conversar a partir do momento que elas exponham e conversem conosco, e peço a vocês também para fazerem perguntas aí no chat. A gente vai, um pouco diferente de outras ocasiões, à medida em que as perguntas forem aparecendo, nós também vamos aí colocar na roda da conversa, tá bom? Então, vamos começar com a Janine. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande participar desse momento de uma atividade formativa do GEMAT Brasil. Agradeço imensamente ao professor Wagner pelo convite e para poder falar um pouquinho do meu período na iniciação científica. Diferente das meninas, o meu período de iniciação científica ele ocorreu há um tempo, atrás. Então eu vou me apresentar e falar um pouquinho de como tudo isso aconteceu. Eu sou Janine Marques da Costa Gregório. Eu sou licenciada em matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou mestra pelo programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, também da UFSC. Eu sou membro do GEMAT Santa Catarina e o meu período de iniciação científica foi enquanto eu ainda estava na graduação, e foi de 2014 a 2016. Então, foi um ano de atividade de iniciação científica e depois mais 6 meses. Nesse começo, então, da atividade de iniciação científica, tinha esse objetivo, de uma forma breve, fazer um levantamento das fontes que falassem um pouquinho do ensino primário em Santa Catarina. Isso voltado para as revistas. Claro, como era na graduação, era uma pesquisa mais simples, um breve olhar para essas fontes. Então, como que foram acontecendo as alegrias e os dilemas dessa atividade de iniciação científica? Essa atividade fazia parte do projeto de pesquisa desenvolvido pelo GEMAT, intitulado A Constituição dos Saberes Elementares Matemáticos, a Aritmética, a Geometria e o Desenho, no curso primário em Perspectiva Histórico-Comparativa, 1890 a 1970. Então, nesse começo da atividade de iniciação científica, lá em 2014, o repositório de conteúdo digital, que é sediado na UFSC, um espaço virtual, acredito que muita gente que esteja nos acompanhando já conheça o repositório. Então, esse começo do trabalho com o repositório, ainda em 2014, ainda estava no início das atividades. Então, a gente, no começo da atividade, a gente recebia muitas fontes. Como eu estava em Santa Catarina, junto ao professor Davi, que é o líder, professor doutor Davi Antônio da Costa, que é o líder do GEMAT Santa Catarina, ele é o líder junto com a professora doutora Yara Zimmer. Nesse começo a gente trabalhava com as fontes, recebia alguns documentos de outros estados, de inúmeros pesquisadores. Então o repositório, ele facilita, como ele concentra muitos documentos em um único espaço virtual, ele facilita essa pesquisa de diversos lugares, de diversas localidades. Então, o trabalho do repositório foi um dos trabalhos que eu destaco bastante no período da atividade de iniciação científica, e foi muito enriquecedor tanto para a graduação, como depois para o meu trabalho do mestrado também.
E na atividade de iniciação científica, eu também busquei arquivos na Hemeroteca Digital Brasileira, então que a Hemeroteca ela busca materializar e preservar várias fontes, né? E então facilita o acesso também para a Hemeroteca. Lá tem jornais e inúmeras fontes que eu também acabei pesquisando, revistas. Nesse começo da atividade de iniciação científica, eu podia, algumas vezes eu encontrava fontes lá na Hemeroteca, que eram úteis para pesquisa, juntando com as fontes do repositório. Então, esse começo foi de garimpar, né, de buscar essas fontes nesses 2 espaços virtuais e também em espaços físicos, aqui em Santa Catarina. Então, eu visitei o IDCH, que era o Instituto de Documentação e Investigação em Ciências Humanas, que ele é quem cuida, né, desse instituto é o UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e também visitei a Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Ah, foi fácil? Não, não foi fácil, assim, essas primeiras visitas, esses primeiros momentos, né, com as fontes. Então, o que buscar, como buscar, junto com essas buscas, tinham as leituras que a gente, né, fazia ao longo da graduação, na disciplina que eu fiz, que mais me chamou a atenção, assim, para a história da educação matemática. Então, alguns dilemas, né, encontrei uma fonte, bom, mas ela vai ser importante para a minha pesquisa? Como que eu posso trazer para o que eu preciso, né, para o período que eu tinha para pesquisar, o recorte temporal? Então, tudo isso foi a parte um pouco mais difícil de encontrar, de localizar as fontes. E também, nem todos os lugares naquele período eram acessíveis. Tínhamos como fontes físicas, local com fontes também, o Arquivo Público de Santa Catarina e o Museu do Colégio Catarinense, mas esses 2 eu não consegui visitar. O Arquivo Público, o horário era mais difícil de visitação, e o Museu do Colégio Catarinense também não era tão fácil, né, o acesso. Então, os 2 que eu consegui ter mais facilidade de acesso foi o IDCH e a Biblioteca Pública. Então, seguindo, né, de como foi um pouco dessa minha atividade de iniciação científica. E das conquistas e inquietações. Então, no começo, né, da atividade de iniciação científica, na verdade, um pouquinho até antes de iniciar efetivamente, eu participei do 11º Seminário Temático, organizado pelo GEMAT, lá na UFSC, ou melhor, né, aqui na UFSC, que eu não estou na universidade, mas na UFSC, em abril de 2014, e depois, quando eu já estava participando da atividade de iniciação científica, eu pude participar do 12º Seminário Temático do GEMAT, na PUC Paraná. E lá, em 2015, eu consegui, junto com a colega do mestrado e com o meu orientador, que daí eu já estava encaminhando para o TCC, submeter um artigo para o evento e apresentar. Então, foi uma troca muito enriquecedora no evento lá em Curitiba, que aí alguns pesquisadores leram, né, puderam ler o trabalho e contribuíram para melhorar a escrita, para continuar a pesquisa. E aí, esse artigo, ele teve como fonte principal uma revista que eu encontrei em uma dessas visitas à biblioteca pública. Então, como é importante, né, foi o pontapé inicial, esse artigo que eu encontrei na revista, na biblioteca pública, para o artigo do seminário, que depois eu pude aprofundar para fazer o TCC. Então, tudo isso foi muito bom, né? A visão claro, no começo era muito difícil, na graduação, mas aos pouquinhos, com as leituras, os fichamentos, essa organização dos textos que a gente vai lendo. Como eu sou da matemática, licenciada em matemática, leitura e escrita eram as mais difíceis, né? Não a leitura em si, mas no curso de matemática é cálculo, demonstração, provas e teoremas, e daí, quando eu fui para a área da história da educação matemática, já era mais difícil. Então, muita leitura, um volume de leitura que a gente não está acostumado na graduação de matemática, e aí, para poder fazer a escrita. Então, a parte de escrever, matemática acha que, tudo rapidinho, não. Então, tinha que escrever, tinha que fazer, né, falar o porquê e tentar deixar o mais claro possível o meu texto. E aí, no final da iniciação científica, então, tive que produzir o relatório, que daí falava um pouquinho de tudo que eu fiz, das disciplinas que eu cursei durante aquele semestre, né, que foi um período de 1 ano e depois mais 6 meses, falava dos eventos que eu participei. Então, toda essa atividade foi muito enriquecedora para toda a minha formação como pesquisadora, como professora de matemática, e aí concluiu, então, com o TCC,
Daí foi na área da História da Educação Matemática. E aí o título é Análise de Artigo da Revista de Educação de Santa Catarina, 1937, uma contribuição para a história da metodologia de ensino de aritmética. Eu apresentei o TCC em 2015, e aí eu entrei para o mestrado em 2018, e depois eu peguei o TCC de novo. E eu fiquei pensando, nossa, como muda, né, o nosso olhar como pesquisador. Eu peguei o TCC e pensava, como que eu escrevi dessa forma? Como eu vi uma fonte, né, foi uma revista, mas como com o meu olhar já no mestrado, já era diferente. Mesmo se eu fosse pegar a mesma fonte, a escrita não ia ser da mesma forma, né? E aí na graduação, a maioria dos colegas faziam TCC na matemática, mas, por que você escolheu História da Educação Matemática? Ou, é mais fácil? Eu escolhi porque eu sempre gostei muito da história da educação, e eu trabalhava já na época com ensino fundamental 1, então, os anos iniciais. E eu sempre queria tentar fazer essa aproximação com o ensino primário, com o porquê de algumas coisas, algumas perguntas que não tinham respostas, né, na matemática durante o curso. E aí eu fui buscando mais informações, e a história da educação matemática sempre me motivou, me inquietou para fazer, né, pesquisas, para escrever, e o mestrado, então, também foi na área da história da educação matemática. Eu acho que de início era isso que eu tinha para falar um pouquinho para vocês. As meninas vão falando e a gente vai completando, né, a fala uma da outra. Ô, Janine, eu ia te perguntar uma coisa. Você, nessa condição de já ter passado pela iniciação científica, né? O que você, para quem está fazendo ou quem quer fazer, o que você não repetiria? Olha, não faria tal coisa. Você tem algo para... Eu acho que limitar mais, porque assim, quando eu comecei eu queria olhar muitas coisas. E aí, olhar revista, mas as revistas de matemática, não tem como eu olhar todas as revistas de matemática de um recorte temporal de, sei lá, 50 anos. Então, se eu tivesse focado talvez só em um conteúdo de matemática, ou em uma edição de uma revista, eu acho que isso seria uma dica, assim, você quer fazer pesquisa em História da Educação Matemática? Então tá, vamos escolher uma fonte, um período, mas se eu, por exemplo, quero focar no meu mestrado, fui olhar a soma. Então, talvez, se você tiver um direcionamento melhor do conteúdo, fique mais fácil. Tá. E esse trabalho, você é professora, né? Você falou que você tem experiência. Esse trabalho, ele ajudou na sua prática pedagógica, assim, em que sentido? Como é que você se vê aí antes de fazer, sendo professora, e depois de ter feito, sendo professora, né? Em especial, né, porque quando eu comecei a estudar a História da Educação Matemática, eu também trabalhava com os anos iniciais. Então, com a pesquisa em História da Educação Matemática, com esse outro olhar, aprofundar um pouco do passado, de como era feita a matemática, porque como eu trabalhava com os anos iniciais, muitas vezes, soma, vamos ensinar adição, e começa assim, mas por quê? Por que era assim? Será que em tempos passados também era assim? Então, isso fez com que eu repensasse a minha prática, né, o meu perfil profissional, então, coisas que eu não desejava fazer, olhando como eram feitas ou olhando materiais. Isso foi muito bom, assim, o meu olhar como pesquisadora e como professora para não repetir algumas práticas que eu não achasse, né, que fossem de acordo para aquele momento ou para aquela série. Isso foi muito enriquecedor, assim, essa troca durante o período de atividade, depois participação do grupo, né, isso foi muito importante. Legal. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Janine aí, do grupo, ou do pessoal que está acompanhando também pode fazer pergunta aqui. Não? Eu queria falar. Opa! Eu queria falar que eu me identifico com essa dificuldade da escrita e se dedicar à leitura, porque eu também vim de uma área muito técnica, então a gente acha que é tudo muito simples, né? Como a matemática, às vezes ali está a resposta exata, e é muito difícil para a gente que vem dessa área técnica se debruçar e pesquisar esse tema, e a escrita também é uma coisa que a gente encontra bastante dificuldade, mas é superado com
com o tempo e com a prática também. Quanto mais a gente escreve, melhor vai ficando, mais fácil vai ficando. É porque eu imagino, né, durante todo, por exemplo, o curso de graduação, né, em matemática, né, quantas vezes vocês escreveram um texto de 3, 4 páginas, vamos dizer assim, né? Nem de 20 páginas, mas de 3, 4. Né? Então, nunca, né? Quer dizer, parece que tem um salto, assim, no vestibular que tem que fazer uma redação, né? Aí vai-se para a graduação e, na graduação, a experiência com a escrita, ela acaba sendo muito pequena, né? Como vocês falaram, né? E aí, esta espécie de retomada, né? Sim. E a gente percebe que quanto mais vai fazendo, mais vai melhorando. E se a gente pega, igual as meninas falaram, textos passados, a gente vai ver a diferença de diferença naquilo, né? Na escrita. É aprimoramento mesmo. Legal. Então, vamos seguir? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar aqui participando desse encontro. É muito gratificante para mim. E, bom, meu nome é Larissa Belli Alves. Eu estou indo para o 7º ano de Pedagogia na Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, orientada, né, pelo professor Dr. Wagner Rodrigues Valente. E a minha iniciação científica, ela começou no passado, em 2020. E justamente a iniciação científica começou porque durante a minha trajetória como estudante do ensino médio, do ensino fundamental, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Então, como futura pedagoga, eu entendi que para estar na sala de aula no meu futuro, eu não poderia ter esse medo que eu tinha da matemática, não podia ter esse distanciamento, porque afinal eu ia estar passando aquilo para os meus alunos e era algo que eu não queria. Então, em 2019, eu fiz uma eletiva, que é basicamente uma eletiva, mas na verdade, na Unifesp ela chama PPP, que são Práticas Pedagógicas Programadas. E apareceu vagas, né, na PPP do Wagner, e eu falei assim, preciso me aproximar da matemática? Preciso. Então, vou me inscrever nessa PPP. Eu e a Larissa Laus nos inscrevemos nessa PPP. E, em 2020, surgiu a oportunidade de estar fazendo essa iniciação científica. A iniciação científica ela é apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, e a minha pesquisa ela trata sobre o ensino de frações, que é um estudo histórico sobre o tema, nos primeiros anos escolares, no intervalo de tempo de 1890 até 1960. E a minha pesquisa ela focaliza as revistas pedagógicas. Bom, um pouquinho sobre a minha pesquisa para vocês. No início da pesquisa, eu selecionei 20 publicações de revistas pedagógicas que continham palavras-chave sobre o tema, como fração, frações, números decimais, número decimal, entre outras. Onde que eu pesquisei essas revistas? No acervo digital online, que foi criado pelo GEMAT, que a Janine já citou anteriormente, que é o repositório, e essa plataforma me ajudou muito. Por quê? Porque minha pesquisa começou em 2020, logo com a pandemia. Então, não tinha como eu ter acesso real com os documentos. Então, essa plataforma ajudou muito. Ela tem manual didático, tem livro didático, revista pedagógica, enfim, é um lugar muito rico, com muitos textos bem bons que vale a pena conferir. Sobre a minha pesquisa, eu busquei analisar nela algumas questões, levando em consideração as publicações que eu tinha escolhido e os autores que tinham publicado nela. Então, algumas perguntas que eu busquei responder foi: que discussões historicamente tratam do conteúdo das frações? 2. Que justificativas vêm sendo elaboradas para tratar o tema do ensino de frações antes ou depois dos números decimais? E 3. Que lugar ocupam as frações na organização da aritmética a ensinar?
Bom, mas durante a minha trajetória eu tive algumas dificuldades porque nem tudo é flor, né, na vida. Então, sempre tem alguns aspectos de dificuldade que são ultrapassadas durante a pesquisa e alguns aspectos que facilitam. Para mim, algumas dificuldades que eu tive na minha trajetória foi ter muito pouca informação sobre os autores de algumas publicações. Então, eu ia lá, achava o autor, que às vezes era difícil de achar o autor na própria revista, e aí depois eu colocava no Google, colocava no Cielo, colocava no repositório e não achava nada. Às vezes eu só achava alguma citação deles em algum artigo específico, mas que não tinha nada a ver, então era muito difícil quando isso acontecia. E aconteceu mais vezes do que eu gostaria. Mas a gente aprende a lidar com essas situações. E também outra dificuldade foi que era o meu primeiro contato com essa área da pesquisa, né? Com a área da pesquisa em si. Então, eu estava ali pela primeira vez, era meu primeiro contato, então tudo era muito novo. E alguns aspectos que facilitaram e que geraram a aprendizagem e evolução, que foi participar dos encontros feitos pelo grupo do GEMAT de São Paulo, que aconteciam semanalmente, e era uma experiência muito boa. Por quê? Porque eu tinha contato com outros pesquisadores, com outras pesquisas, e eu podia ver o que eles estavam fazendo, eles ajudavam, porque alguma dificuldade que eu estava tendo na minha pesquisa, eles também tinham, e aí eles falavam essa dificuldade, falavam como eles estavam tentando resolver, e isso acabava me ajudando bastante. Também as leituras que a gente fez durante esses encontros, né, que também ajudaram bastante, porque a gente tirava dúvidas sobre os textos, e depois eu poderia colocar esses textos na minha pesquisa. Outra coisa foram as críticas construtivas recebidas pelo grupo. Então, durante esses encontros, né, a gente tinha que mandar alguns textos para tratar sobre o andamento da pesquisa. Então, o que eu tinha feito até aquele momento na minha pesquisa? E aí, o que acontecia? Alguns integrantes do grupo mandavam um tipo de um feedback, falando, olha, eu acho que aqui dá para melhorar nessa parte, coloca um pouco mais de fundamentação, olha, essa parte aqui está muito boa, olha, eu queria saber um pouco mais disso, tem como você falar um pouco mais, olha, com isso aqui. Então, eles foram acrescentando bastante na construção do texto. Outra coisa foi a escrita do meu primeiro artigo acadêmico, porque eu nunca imaginei que eu estaria escrevendo um artigo para ser publicado, né? Então, para mim, foi uma grande conquista pessoal e que eu nunca esperei que acontecesse. Depois, tem o processo de organização e construção, que é o que a Janine estava falando, né? Que tem a elaboração dos textos, de fichamento dos textos lidos, e que ajudou muito, salvou muito. Por quê? Porque no meio da pesquisa, eu tinha que voltar em textos que eu já tinha lido, e esses textos não têm poucas páginas, assim, tipo 30, 20. Então, se você ficar voltando todas as vezes, vai ficar um processo cansativo, você vai ficar cansado. Então, já tinha um fichamento lá que eu já tinha feito anteriormente, que eu não precisava retomar o texto. Então, tinha citação, tinha as principais ideias do texto, então ajudava bastante na hora da escrita da minha pesquisa. Outra coisa, tá sempre revisitando o que escreveu até o momento da pesquisa para melhoria. A Janine disse que quando ela voltou no texto dela, ela falou assim, meu Deus, como é que eu consegui escrever isso e tal, como é que eu escrevi isso? E no meu eu também senti isso, só que ao invés de, eu não esperei um grande intervalo de tempo para ver isso, porque todo mês sentava um dia no computador e falava assim, não, vamos ver o que eu fiz até esse momento, o que eu escrevi até agora. Então eu voltava no meu texto, via o que faltava coerentemente, ortograficamente, em relação à fundamentação de texto, citação e etc. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Meu Deus, gente do céu. E aí foi essa construção, a gente tem sempre que estar aqui indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, refazendo, para construir a pesquisa em si. Outra coisa foi o contato maior com o meio de pesquisa e com pesquisadores, não só pelos encontros do GEMAT, mas também como pelos eventos científicos que aconteceram, como o seminário, seminário temático que aconteceu
ano passado de forma virtual, que foi muito bom, e outras lives e etc., que ajudaram bastante. E por fim, né, mas não menos importante, é a aproximação da matemática, que é o objetivo que eu estava buscando no começo da iniciação científica, né, porque estar com a matemática, estar em contato com as revistas pedagógicas que tratavam sobre a matemática, contribuiu bastante para a minha formação como pesquisadora e também como acadêmica. E acho que é isso, gostaria de agradecer pela participação, espero ter contribuído um pouco. Estou sem microfone, agora sim. Larissa, pegando esse último ponto da aproximação com a matemática, fala um pouco mais disso. O que significou, ou vem significando, já que você está no finalzinho, mas essa aproximação, como assim essa aproximação? Você virou mais matemática, menos pedagoga? Você virou, como assim? Não. Bom, a minha relação com a matemática, como eu disse, antigamente eu tinha bastante distância com ela. Então, a pesquisa contribuiu para isso, para que eu estivesse em constante aprendizado da matemática, eu estivesse em contato com aquilo, não tipo aprendendo o conteúdo da educação básica novamente, mas sim com aproximação, para mim tirar esse medo que eu tinha da matemática, tirar esse distanciamento. Então, eu estava lá sempre lendo sobre a matemática, porque nas revistas pedagógicas os autores escrevem como para eles deveria ser ensinado, né, o ensino de frações e outras operações aritméticas. E esse contato proporcionou muita aprendizagem para mim, porque foi como se eu estivesse como se eu estivesse me aproximando mais daquilo e deixando essa birra que eu tinha com a matemática do lado. Então, foi mais ou menos isso. Legal. A gente tem aí umas perguntas que vieram também para a Janine quando ela terminou. Davi pergunta, Janine, qual é o papel que você acha que teve a iniciação científica em relação à sua pesquisa de mestrado? Como é que você avalia isso? Eu acredito que, como ter feito atividade de iniciação científica, já trouxe, né, um conhecimento básico, claro, mais raso, né, mas na história da educação matemática, então com algumas leituras, com a participação em eventos. Então, isso já fez com que eu me preparasse um pouco melhor para ingressar no mestrado. E aí, com o trabalho da iniciação científica, tanto eu já conheci um pouco do repositório, o que facilitou também nas buscas depois durante o mestrado, um olhar um pouco mais crítico, como eu tinha falado anteriormente, não só para o que eu escrevi, né, na forma como eu escrevi meus futuros textos, então um pouco mais de maturidade. Eu acho que isso a iniciação científica traz para a gente, né, um pouco mais de maturidade, a gente se sente um pouco mais preparado para enfrentar os desafios que ainda virão, né, na carreira acadêmica. Legal. Agora, para as duas que já falaram até agora, uma pergunta que eu vou estender da Neuza, que é o que vocês estão achando ou que acharam mais difícil na pesquisa em História da Educação Matemática? Se é que vocês conseguem localizar, o que vocês acham mais difícil? Para mim, foi... Pode ir, Larissa. Para mim, foi realmente ter encontrado informações sobre os autores. Porque era muito difícil, realmente, como é que eu vou buscar qual é a posição desse autor se eu não encontro nada sobre ele na internet? Como é que eu vou construir o que ele acreditava se não tem nada sobre ele, se eu não encontrei nada? Então, acredito que essa foi a minha maior dificuldade. Uhum. Eu vejo um pouquinho, né, depois, não só da iniciação científica, né, já levando também para a formação futura, assim, organizar uma metodologia, né, para pesquisar a história da educação matemática, como formular. Eu, quando estava na graduação, estou pesquisando história da educação matemática. Mas como que você organizou isso? Você foi buscar dados? Você organizou uma tabela? Então, isso eu vejo que, né, já na graduação e também no meu mestrado foi difícil escrever a parte de metodologia. Então, isso que eu vejo um pouco de dificuldade durante a graduação e para o mestrado, a escrita da metodologia na pesquisa de história da educação matemática.
aqui eu vou saltar, depois eu volto aqui em algumas perguntas, mas o Leandro de Oliveira fez uma provocação aqui, Janine, que é a seguinte: se você foi para a história da educação matemática é porque achou mais fácil. Imagino que mais fácil do que para pesquisa em matemática, coisa assim. Não, em nenhum momento foi, né? Foi esse o objetivo e foi mais fácil. São problemas diferentes, são dificuldades diferentes, né? No curso de matemática, muitas pesquisas se voltam à matemática pura e aplicada. Eu gostaria, né, eu quis pesquisar na área da história da educação, na educação. Teve uma pergunta também que falou quais disciplinas a gente cursou na graduação. Eu tive que me marcou bastante foi a metodologia de ensino de matemática, que já estava da metade do curso para frente, que onde a gente falava de como se comportar, de como trabalhar, de quais metodologias usar em sala de aula. Então, essa disciplina me marcou bastante. E na primeira fase eu também tive teorias da educação, que foi onde já despertou alguma coisa. Bom, eu gosto de matemática, claro, sempre gostei, sou professora de matemática, mas a área da educação sempre me trouxe mais vontade de pesquisar, não por ser mais fácil, pelo contrário, matemática a gente acaba fazendo tudo mais rápido, provou, tá aprovado, ok, e aí na área da história da educação matemática, não, a gente tem que argumentar, escrever e ler muito, então isso foi um dos motivos por eu escolher a história da educação matemática. Legal, vamos seguir então, depois a gente volta, temos várias questões aqui, né? A gente volta, vamos seguir então com a Laus, com a Larissa Laus. Boa tarde, gente, tudo bem? Muito obrigada por estar participando aqui, é uma honra. Obrigada, professor Wagner, as meninas. Eu sou a Larissa Laus, eu tenho 22 anos, eu estudo pedagogia na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E como a Lari já falou, a gente acabou se aproximando da pesquisa em História da Educação Matemática por um sentimento de falta mesmo, de insegurança durante a nossa carreira, durante a escola, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio. E aí, no nosso segundo ano na Unifesp, no terceiro semestre, o professor Wagner abriu algumas vagas para a PPP dele. E nessa PPP a gente conheceu a sede do GEMAT São Paulo, né, lá em Osasco, e a gente viu como era o repositório, como eram os documentos, e logo em seguida surgiu a oportunidade de fazer pesquisa, e a gente aceitou pelo fato de querer se aproximar da matemática mais um pouco, e também pelo fato de ter gostado muito do GEMAT, porque eu nunca pensei que seria possível fazer pesquisa em história da matemática. Eu achava que a matemática era uma coisa muito fechada, que era só um monte de números. E a gente já tinha tido, até esse momento, bastante disciplinas na universidade sobre história da educação, mas nada específico sobre história da educação matemática. Então, foi algo que chamou especificamente bastante minha atenção. Então, eu sou orientanda do professor Wagner. A minha pesquisa e a pesquisa da Larissa são pesquisas complementares. A gente pesquisa dentro de um mesmo projeto temático, que é a matemática na formação de professores e no ensino, processos e dinâmicas de produção de um saber profissional, de 1890 a 1990. Então, eu também pesquiso o ensino de frações e números decimais, mas, diferentemente da Larissa, eu não pesquiso as revistas pedagógicas. Eu pesquiso os manuais escolares e os livros didáticos, datados do finalzinho do século XIX até meados da metade do século XX. Bom, falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, o título, até então, da minha pesquisa é O que ensinar primeiro? Frações ou números decimais? O ensino de frações nos livros didáticos de aritmética de 1890 a 1960. A minha pesquisa ela é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, ela ainda está em andamento. Eu comecei no ano passado, também no ano de 2020. E para a realização da pesquisa, para a seleção dos livros didáticos e dos manuais escolares que seriam utilizados, eu, juntamente com o professor Wagner, que é meu orientador, a gente montou um inventário de livros que estão disponíveis no repositório, que a Janine e a Larissa já citaram aqui, o repositório do Guimarães lá no site da Universidade de Santa Catarina. E esse inventário, ele foi
montado com base em 2 teses de mestrado de outros pesquisadores do GEMAT, e o inventário, no final, ele foi composto mais ou menos por cerca de 20 livros, a pesquisa ainda está em andamento, então o inventário ele ainda está aberto, pode ser que alguns livros que eu ainda não olhei não façam parte da pesquisa, porque não tenho as informações que eu preciso, e pode ser que eu necessite incluir outros livros que eu não coloquei no inventário até o momento. Além do trabalho das análises dos livros, o que eu faço com os livros, então, na pesquisa? O primeiro que eu olho é o que para cada autor deve ser ensinado primeiro na cronologia do livro mesmo. Se os autores acreditam que para as crianças do ensino primário deve ser ensinado fração ou número decimal primeiro. E, a partir disso, eu tento compreender quem são esses autores, aonde eles escreveram, qual era o período histórico que eles estavam, quais foram as influências que eles receberam, onde eles trabalharam, onde eles estudaram, para, a partir das análises, tentar levantar hipóteses sobre quais métodos ou vertentes pedagógicas podem justificar a posição dos autores, porque acontece muito de muitos autores do mesmo período discordarem sobre a ordem, se tem que ensinar frações ou números decimais primeiro. Então, meu trabalho é tentar entender se tem algum motivo em comum, o que acontece, mas é uma pesquisa que, como eu falei, ainda está em andamento, então não tenho uma conclusão fechada sobre isso. Sobre fazer a pesquisa, do mesmo jeito que a Lari, o meu principal desafio, assim, logo de cara, foi encontrar as informações sobre os autores, porque tem alguns autores que são muito conhecidos, que a maioria das pessoas que também são da área que estão nos assistindo também devem conhecer, eles têm muita informação sobre eles na internet, tem artigos, tem TCC, tem trabalho de doutorado, de mestrado, tem inclusive um autor que tem até um site sobre ele, mas tem outros autores que a gente não encontra nada, que a gente encontra parentes e aí a gente tenta entrar em contato para obter informações sobre a vida deles, que a gente às vezes não encontra informações, e aí eu tive que aprender a procurar trechos em trabalhos, porque quando eu entrei, eu não sabia, às vezes tinha uma citação sobre esse autor em um trabalho de doutorado que tinha 400 páginas. E na universidade, eu só tinha aprendido a procurar por artigos, e aí quando não tinha artigo sobre determinado autor, eu pensava que não tinha nada sobre ele na internet, que eu não ia encontrar nada. Então, foi um desafio para mim, aos poucos, aprender a como localizar as informações, a como localizar fragmentos de informações sobre o que eu estava pesquisando, sobre como olhar, sobre como ter um olhar focado naquilo que é o que eu preciso daquele texto que está na minha frente, para conseguir construir a minha pesquisa. E, logo de cara também, um grande desafio para mim foi conseguir entender quais são as diferenças entre a produção cobrada pela universidade, que são os trabalhos que a gente sempre faz, e as produções para a construção de uma pesquisa, porque na universidade, na escola como um todo, a gente tem uma noção, pelo menos eu sempre tive, de que os trabalhos eram algo que acabavam. A gente fazia, mandava e acabou, e estava pronto. E então, assim que eu comecei as análises dos livros propriamente, foi, acho que, o maior choque para mim, fazendo a pesquisa, porque eu passei horas a fios, meses, escrevendo, fazendo uma produção inicial, naquele momento eu não sabia, mas inicial, bem simplória sobre os livros que eu tinha olhado, e aí mandei para o Wagner, que é meu orientador, e ele me devolveu com um monte de coisa em vermelho, com um monte de coisa riscada, com um monte de coisa para eu arrumar, com um monte de coisa de sugestão. E naquele momento, como eu não sabia, era o meu primeiro contato com a pesquisa, eu pensei assim, meu Deus, fiz tudo errado. No meu trabalho, minha produção tá joga fora, tá tudo errado. E aí, depois de muito tempo, com o movimento da pesquisa, eu consegui entender que a construção de uma pesquisa desse jeito, eu sempre vou querer fazer de novo e sempre vou querer reorganizar. E com isso também teve o terceiro desafio, que acho que a Larissa já citou também, que é aprender a encarar as críticas da nossa produção como uma oportunidade de repensar e construir algo melhor, e não como algo tipo, seu trabalho está ruim, você não fez o suficiente, mas sim como uma oportunidade de ter uma opinião de alguém que pesquisou mais que você sobre esse tema, ou de uma pessoa que tem um olhar de fora sobre esse tema,
para construir algo melhor e para enriquecer a nossa pesquisa, a nossa construção mesmo. Um próximo desafio para mim que pegou muito, porque eu ainda estou na graduação, e eu moro muito longe da Unifesp, foi a organização do tempo, porque já era muito complicado para mim organizar o tempo entre a minha vida, as coisas cotidianas, e as aulas, a quantidade de textos de trabalho. Então, quando eu comecei a iniciação científica, no começo, quando ainda estava presencial, a gente ia uma vez por semana até Osasco, né, no site do GEMAT de São Paulo. Eu pensei que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, mas, assim, é possível. Eu sempre fui uma pessoa organizada, mas uma dica que eu dou para quem estiver pensando em fazer iniciação científica é seja o mais organizado possível, por mais que você ache que você é organizado, porque você vai precisar de organização. Tudo na vida tem desafios, e um dos desafios de sustentar uma graduação em uma universidade pública e morando longe da universidade com uma pesquisa de iniciação científica, precisa de organização, precisa de dedicação principalmente. E como eu falei também, a gente começou a pesquisa no começo do ano de 2020. Então, a minha bolsa FAPESP foi aprovada em uma semana, e na outra semana nós entramos em estado de pandemia. Então, as reuniões do GEMAT começaram a ser virtuais, e mudou um monte de coisa na vida de todo mundo. Então, ter feito as aulas remotas da universidade, ter mudado toda a minha dinâmica de trabalho, da minha vida cotidiana também, e ter organizar tudo isso junto foi um desafio também que a gente teve que enfrentar. Eu acredito que todo mundo que fez pesquisa nesse período, de e de conciliar com a pandemia que a gente está vivendo nesse momento, porque não é uma situação fácil. As minhas realizações e as minhas inspirações, a primeira que logo de cara deu muito impacto em mim, foi participar do grupo do GEMAT, com os outros pesquisadores. Porque na minha cabeça, que tinha acabado de entrar na graduação, fazer um mestrado, um doutorado, era uma coisa de outro mundo que estava muito fora do meu alcance, e ter a oportunidade de conversar, de ter troca de ideias com outros pesquisadores que são mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, foi algo que me enriqueceu muito, algo que eu considero que foi muito importante para a produção da minha pesquisa e também para a minha carreira como pesquisadora. Como a Larissa, eu também publiquei um artigo, a gente publicou um artigo no final de 2020, temos outros aí que estão em processo de construção, e eu jamais pensei que eu conseguiria publicar um artigo com o meu nome um dia na minha vida, muito menos que eu ia conseguir publicar um artigo no começo do 3º ano de graduação. E também, do mesmo jeito que a iniciação científica influenciou o TCC da Janine, para mim foi da mesma forma. Iniciar a pesquisa em História da Educação e Matemática foi definitivo para a escolha do tema do meu TCC, e me tirou o medo também de fazer TCC. Me tirou o medo de fazer pesquisa, e transformou a pesquisa em algo possível, e não num bicho de 7 cabeças. Mas eu acredito que o mais importante para mim, em ter tido a oportunidade de fazer pesquisa de iniciação científica durante a graduação, é a vontade de continuar pesquisando. Eu sempre tive vontade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, mas eu nunca era um plano que eu pensei que eu fosse adotar na prática mesmo. Eu jamais pensei que eu saberia como lidar com o plano de seguir carreira acadêmica, de continuar pesquisando, e fazer a iniciação científica foi o que me deu uma base e me fez ter certeza absoluta de que é isso que eu quero, de que eu quero seguir no mestrado, de que eu quero tentar o doutorado, e se eu não tivesse feito a iniciação científica, provavelmente ou teria tomado essa decisão muito tardiamente, ou talvez nunca tivesse a tomado. E acredito que é isso. Obrigada aí, galera. Larissa, Laus, você chama bastante atenção várias coisas, mas uma delas é essa da comparação que você faz, né, do trabalho na universidade, do trabalho na iniciação científica, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte:
Como é que se dá essa relação para você? A iniciação científica atrapalha a universidade ou a universidade atrapalha? Como é que é essa relação como aluna, né, da universidade e aluna fazendo iniciação científica, que é algo que não está posto ali no dia a dia da universidade e tal, né? Como que você vê isso? Então, eu não acredito que uma coisa atrapalhe a outra, muito pelo contrário. Tem muitas coisas que eu aprendo fazendo a pesquisa, que quando eu vou fazer alguma coisa na graduação, eu já falo, não, isso daqui eu não vou errar, porque eu já errei isso daqui fazendo a pesquisa, e o Wagner já me falou que isso daqui está errado, então eu não vou fazer isso de novo, porque eu já aprendi. Então, fazer a iniciação é meio que um complemento para mim da graduação. Me ensina muitas coisas sobre o meio acadêmico. O que mais pega mesmo é a questão da organização. Se organizar, morando longe da universidade, com as questões agora da pandemia, com as questões cotidianas de estar sempre em casa, com as demandas familiares, tendo uma graduação em curso e tendo uma pesquisa, é um desafio, mas é algo possível, é algo que eu estou feliz em estar conseguindo fazer, mas eu acredito que tanto a graduação, muitas coisas que eu aprendo na graduação, por exemplo, depois que eu comecei a pesquisa, eu tive unidades curriculares, inclusive uma com o senhor, sobre a matemática. E aí, quando eu tive essas matérias na universidade, meu olhar já era completamente diferente do que se eu não estivesse fazendo a pesquisa. E sobre outras coisas, por exemplo, história da educação, eu consegui ter um olhar diferente por conta da pesquisa. Então, eu não acredito que a universidade atrapalhe a pesquisa e nem que a pesquisa atrapalhe a graduação, mas eu acho que são coisas complementares e que, se houver organização, a gente consegue levar as duas e aprender com ambas, evitando erros. Ainda mais uma coisinha, Laus, fico pensando o seguinte, claro que você tem colegas que perguntam para você o que você está fazendo, né? E aí, bom, estou fazendo pedagogia e tal, e estou fazendo iniciação científica. Então, colegas que te perguntam essas coisas, que estão distantes, por exemplo, da iniciação científica, e mais ainda, quando você responde, estou fazendo história da educação matemática, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui, talvez lembrando alguns diálogos com esses colegas, algumas respostas, enfim, algumas surpresas aí. Conta aí um pouco para a gente. É bem geral esse desgosto com a matemática por muitas pessoas, não foi uma coisa minha e da Larissa de ter tentado correr atrás de desfazer e de ter aproximação. Então, na turma de pedagogia no geral, não estou dizendo que ninguém gosta de matemática, mas a maioria das pessoas enxergam como algo muito difícil. Então, quando eu falo, eu faço iniciação na área da matemática, vocês falam assim, por que você gosta de sofrer? Por que você escolheu uma coisa tão difícil assim, sendo que você podia ter escolhido uma área de humanas? Tem essa muita diferenciação entre humanas e exatas. Então, você podia ter escolhido uma coisa tão mais fácil, mas você é tão boa, né, na escrita, você podia ter feito algo, sei lá, na área de psicologia. Por que você foi escolher matemática? O que eu sempre escuto matemática é algo que eu nunca faria. Eu poderia fazer qualquer coisa, menos pesquisa na área da matemática. E aí eu fico tentando explicar que o que eu faço, que eu gosto, inclusive quando eu comecei a pesquisa, alguém tinha perguntado aqui no chat quais disciplinas que a gente tinha feito sobre história da matemática na graduação e o que tinha sido decisivo para a escolha da pesquisa em história da educação matemática. E a verdade é que foi uma decisão de fazer pesquisa, foi uma série de situações que nos impulsionaram para isso. Mas eu nunca esperava que eu fosse gostar tanto de pesquisar a história da matemática quanto eu gostei. Então, eu mesmo me surpreendi pesquisando. E, às vezes, eu me vejo nas falas dos meus colegas, porque se fosse eu, antes de começar a pesquisa, talvez eu falasse, nossa, mas matemática, por quê? As pessoas têm ainda muito essa noção de que pesquisa na história da matemática é muito difícil. Sobre os artigos, muitas pessoas me perguntam também. Na residência pedagógica é o estágio em pedagogia que a gente faz na Unifesp. Eu estava conversando com umas veteranas minhas que já estavam para se formar. E aí, quando eu comentei sobre o artigo, elas falaram assim, como assim? Pode publicar artigo na graduação? Eu pensei que só podia publicar artigo quem era doutor, tipo, me ensina como que faz. Então, a iniciação científica, ela contribui muito para a gente que está na graduação. Uhum.
Agora eu vou aproveitar ao vivo, né? A gente não combinou isso, viu, telespectadores ou videoespectadores? A gente não combinou nada. Eu vou aproveitar aqui ao vivo e perguntar para as Larissas, que são minhas alunas, o que vocês me aconselham para trazer mais gente da pedagogia para trabalhar com a gente? Que conselho que vocês me dão? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? O que vocês me aconselham? Eu acho que é divulgação. Eu acho que, tipo, acolher mesmo o público, falar assim, gente, vocês vão precisar dar aula sobre matemática quando vocês se formarem, vocês vão precisar se aproximar desse campo e, tipo, vender mesmo. Mas não no sentido pejorativo, mas, tipo, convidar ele, chamar, tipo, convidar para conversar. É que agora não dá mais por causa da pandemia, mas eu já vi para alguns professores passando em sala para conversar sobre a área deles, e acho que isso chama bastante atenção, porque é uma palavra que você fala, é uma frase assim que faz assim e a pessoa vai. É o que eu acredito. Eu acho que, assim, para ter alunos de iniciação científica, a gente precisa ter alunos de iniciação científica. Então, todas as vezes que eu vi alguém escolhendo algum orientador, era porque tinha um amigo que também tinha sido orientado por esse orientador, ou que tinha escolhido esse mesmo tema. Então, quando eu escolhi, que surgiu a oportunidade com o professor Wagner, eu nem sabia eu não conhecia outros orientandos dele. Então, talvez ter mais orientandos, esse trabalho crescendo aos poucos, surja naturalmente. Conforme a gente vai falando para os nossos colegas, e aí as pessoas vão sabendo, a gente vai fazendo apresentações, vai expondo o nosso trabalho, os nossos colegas vão falando, nossa, mas será que é um bicho de 7 cabeças mesmo? Nossa, mas eu não pensava que seria desse jeito. E aí mais pessoas vão vendo, vão tendo visibilidade. Eu acredito que seja um trabalho que vai crescendo aos poucos. Não que eu e a Larissa vamos divulgar o professor Wagner para toda a Unifesp Campus Guarulhos, mas eu acredito que é um trabalho que ele acontece naturalmente. Mas se dá uma forcinha, vocês podem dar também. Nós vamos seguir agora com a Natália, depois a gente volta, tem várias questões que a gente retorna a elas. Vamos lá então, Natália? Obrigado aí pelas dicas, hein? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer ao professor Wagner por esse espaço, pela essa oportunidade da gente estar falando sobre a nossa trajetória, nossa experiência, para pessoas que também querem seguir essa carreira, é importante, né? Então, eu dividi minha fala mais ou menos em 3 momentos. Primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, como eu comecei na pesquisa e até onde eu estou agora, e eu vou falar das alegrias e dos dilemas no decorrer desse percurso. Então, meu nome é Natália Guedes Teodoro, eu sou licencianda em Ciências com habilitação em Matemática na Universidade Federal de São Paulo, só que no campus Diadema. Eu sou orientanda da professora Rosilda e eu desenvolvo minha IC vinculada a um projeto universal, desenvolvido com auxílio do CNPq, chamado Os Experts e a Sistematização da Matemática para a Formação de Professores dos Primeiros Anos Escolares, de 1890 a 1990. Então, falando um pouquinho da minha trajetória na pesquisa, eu coloquei aqui o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência PIBID como ponto de partida, porque foi lá que eu ouvi falar a primeira vez do GEMAT São Paulo e do GEMAT Brasil, porque minhas 2 professoras orientandas nesse programa também faziam parte desse grupo. Então, foi lá que eu ouvi pela primeira vez falar sobre história da educação matemática. E também, através do PIBID, eu tive um pouco mais de contato com esse meio acadêmico, fui frequentando eventos, então começou a me gerar esse interesse em realizar uma iniciação científica. Eu entrei no PIBID quando eu estava no meu 2º semestre da graduação, então era bem cedo. Então, desde o comecinho da graduação, eu comecei a ter contato com esse meio e começou a me gerar essa vontade de fazer um IC. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha essa vontade e, ao mesmo tempo, eu tinha na minha cabeça que isso era muito difícil e que talvez isso não seria para mim, parecia algo muito distante. Só que depois de alguns semestres, apareceu uma oportunidade no GEMAT. As professoras me convidaram e eu comecei a participar das reuniões semanais do grupo. Então, para me ambientar,
para ter um pouco maior de um contato maior com esse tema, porque até então eu não tinha feito, eu acho que o pessoal falou aqui no chat, eu não tinha feito nenhuma disciplina relacionada à história da educação e muito menos da história da educação matemática. Então, quando eu comecei a participar dessas reuniões semanais do grupo, foi que eu comecei a ter um contato maior com esse tema, porque até então eu não tinha tido. Então, com o andar da carruagem, a gente eu e minha orientadora, a gente começou a pensar num tema, definir as fontes que a gente utilizaria para poder começar a escrever um projeto de pesquisa. Então, a gente elegeu o Manual da Metodologia da Matemática, da professora Irene de Albuquerque, como uma fonte, e eu queria olhar para esse manual, procurar saber sobre a natureza dos saberes profissionais objetivados nesse manual por essa autora. Então, esse foi meu primeiro foco de pesquisa. E desde então, eu comecei as minhas primeiras leituras. Minha orientadora sempre falava, para você estudar o manual, você tem que saber estudar um pouco e ler sobre quem escreveu ele. Então, eu fui ler sobre a professora Irene de Albuquerque, fui procurar pesquisas que já tinham falado sobre ela e pesquisas que tinham falado sobre esse manual, e essas minhas primeiras leituras resultaram na escrita de um trabalho para o CIEM, o Congresso Ibero-Americano de História da Educação Matemática, onde minha orientadora apresentou esse trabalho em 2019. Então, depois dessas primeiras leituras, no começo do ano passado, surgiu uma oportunidade de bolsa nesse projeto coletivo que eu mencionei anteriormente. Então, eu tive que adaptar o meu projeto de pesquisa de modo a encaixar nesse projeto, porque até então eu não tinha trazido a temática dos experts para a minha pesquisa. Então, eu tive que adaptar a minha pesquisa de modo que ela se encaixasse nesse projeto coletivo que eu falei anteriormente. Isso foi um desafio também, porque é complicado fazer isso depois que a gente já começou a ler algumas coisas, mas com o desenvolver da pesquisa, isso foi acontecendo mais tranquilamente. Então, a partir disso, eu passei a ler alguns referenciais teórico-metodológicos que a gente utiliza no GEMAT. Como eu falei, eu participava das reuniões semanais, mas até então eu não tinha pego essas referências para ler com tanto afinco, né? Então, nesse momento eu passei a realizar essas leituras com mais frequência, a voltar nos textos que eu já tinha lido. E, então, a partir dessas leituras e a partir de um olhar mais sistematizado para o manual, eu parti para uma escrita de um trabalho para o EPEM, que aconteceu ano passado, onde eu pude apresentar um pouquinho da minha pesquisa. Atualmente, eu estou em processo ainda da análise desse manual e da trajetória da professora, e também pretendo escrever um artigo ao final da minha IC. Bom, falando um pouquinho das alegrias e dos desafios desse percurso, eu tenho alguns pontos para levantar. O primeiro deles é a importância da orientação, porque quando a gente está fazendo uma iniciação, o próprio nome diz, já, iniciação científica, muitas vezes a gente nunca teve contato com isso, então a gente precisa do orientador para dar uma luz nesse caminho. A gente se sente perdido, não sabe por onde começar, o que ler, então o orientador é fundamental nesse processo. Eu considero a orientação um ponto fundamental nesse processo. Também o grupo de pesquisa me ajudou muito, tá no GEMAT, pela troca de experiência, pela troca de trabalho. Eu tive contato com pesquisadores que estão fazendo IC também, pesquisadores mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, então essa troca, para mim, foi muito enriquecedora, foi imprescindível durante esse processo. Também da troca de trabalhos, até porque, como a Larissa falou, a gente envia nosso trabalho, envia o desenvolvimento da nossa pesquisa para o grupo, e alguns pesquisadores nos dão feedback, fazendo críticas, e com essas críticas que a gente consegue aperfeiçoar nosso trabalho e nossa pesquisa. E também da participação de um projeto coletivo, foi importante porque a gente consegue conversar com pessoas que estão dentro estão pesquisando o mesmo tema. Então,
Eu considero que isso também foi um ponto muito importante durante essa trajetória. Além disso, a participação nos eventos acadêmicos e a escrita de trabalhos e artigos, como a Janine falou, eu tinha essa dificuldade, ainda tenho essa dificuldade de escrita, que só é aperfeiçoada na prática. Então, os eventos acadêmicos são importantes nesse aspecto da escrita, e também são importantes no aspecto da gente falar sobre o nosso trabalho e expor nosso trabalho para pessoas fora do grupo de pesquisa, né? Que às vezes não tem essa visão que a gente tem dentro do grupo, mas é muito importante a gente falar sobre isso para pessoas de fora e divulgar mesmo, fazer esse trabalho de divulgação. Um desafio que eu enfrentei nesse meio tempo foi desenvolver a pesquisa na pandemia, durante a pandemia. Minha pesquisa, minha bolsa começou ano passado, então eu fiz todo esse trabalho durante esse tempo pandêmico. Foi complicado porque a pesquisa exige dedicação, concentração, muita leitura, organização, coisas que nessa situação é um pouco mais complicado da gente achar, se organizar para isso, mas ao mesmo tempo que teve esse lado mais difícil, também teve um lado ok, porque a minha pesquisa conseguiu se desenvolver mesmo na pandemia, porque eu não tive contato com os documentos físicos, eu consegui acessar tudo através do repositório, então isso possibilitou o desenvolvimento da minha pesquisa durante a pandemia, apesar de toda a situação que a gente está vivendo. E um desafio também, outro desafio, foi ter que lidar com as inquietações e as dúvidas, porque, na minha visão, fazer pesquisa é isso, a gente está constantemente se superando e questionando e tendo dúvidas. É difícil a gente ter uma certeza, assim como na matemática, achar aquele valor exato, não tem como, e fazer a pesquisa qualitativa ainda mais, porque eu não me via fazendo uma pesquisa qualitativa, então eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Acho que foi a Janine que falou da questão da metodologia, que as pessoas questionam, como você faz isso? Então, no começo, eu tinha muito essa dúvida, como que eu vou fazer isso? Qual é o método que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa? Eu tinha muita dúvida quanto a isso. E eu vejo a IC como uma porta de entrada mesmo para a academia, e com uma sustentação para os meus próximos passos, porque eu tenho certeza que sem ter feito a IC, eu não conseguiria ter a certeza que eu tenho agora, que eu quero seguir na carreira acadêmica. Isso foi muito importante para mim, e no meu desenvolvimento, na graduação também. E acho que é isso. Eu queria agradecer novamente ao professor Wagner, agradecer a minha orientadora, aos meus colegas de grupo por todo o suporte durante esse percurso, e agradecer a vocês que estão assistindo. Obrigada. Professor, acho que seu microfone está mutado. Pronto. Então, eu estava falando sobre os agradecimentos. Nós aqui agradecemos a vocês pela disponibilidade, por estar aqui conversando, batendo um papo, né, com a gente. E, Natália, uma das coisas que você colocou aí que me motivou a fazer uma pergunta para você, que é a seguinte. Você disse que teve que, numa determinada altura da sua pesquisa, modificar um pouco o rumo dos trabalhos por conta do seu trabalho estar integrado num projeto maior e tal, quando o trabalho passou a fazer parte da pesquisa sobre os experts, financiada pelo CNPq, que originou sua bolsa de iniciação científica, né? Então, aí uma pergunta para você, mas as colegas depois também se manifestam, por favor, mas é o seguinte, vocês conhecem pessoas que fazem iniciação científica, outras iniciações científicas, né? E, pelo menos, a gente poderia, digamos assim, verificar que há iniciações científicas que são feitas de maneira, digamos assim, mais independente, né?
Então, o aluno tem uma vontade de pesquisar sobre determinada coisa e ele pesquisa de uma maneira relativamente independente, orientada. Sim, tem o orientador, mas o tema é ele que traz e ele que caminha, né? E tem as pesquisas, em particular as iniciações científicas, onde o aluno vem, mas já há um trem andando, já há um projeto andando com várias pessoas e tal, e isto gera, às vezes, como você disse, necessidade de adaptações, etc., né? Então, eu queria que você fizesse um balanço disso, fizesse uma ponderação, considerasse como é que você vê essas duas situações, se você conhece também alguém que digamos, faz iniciação científica mais independente. Como é que você vê isso aí, Natália? Olha, com certeza, eu vejo isso como... Foi difícil, mas foi algo bom estar dentro de um projeto coletivo que já peguei o trem andando. Até porque, para mim, foi importante essa troca. Eu ler o trabalho dos colegas e eles também lerem o meu trabalho, para mim isso foi muito importante, coisa que eu vejo que as pessoas que fazem iniciação científica de forma mais independente, às vezes não têm essa oportunidade, dessa troca dos trabalhos, de experiências. Eu vejo isso como algo positivo. É claro que não é fácil, eu tive que fazer essa adaptação depois de algum tempo, mas eu vejo isso como algo positivo mesmo nesse aspecto da troca, e nesse aspecto de ter pessoas para conversar sobre isso. É claro que quando a gente faz trabalho de forma independente, tem pessoas que já estão falando sobre isso, mas às vezes não é de forma tão próxima. Estando num grupo, estando dentro de um projeto coletivo, essas pessoas já estão mais próximas, e eu acho que esse contato fica mais fácil. Legal. E as colegas têm alguma ponderação? Eu acho que... Pode falar. Acho que principalmente para mim e para a Lara, acho que a gente tem um pouquinho para falar sobre fazer dentro de um trabalho temático, porque a gente foi atrás da matemática pelo mesmo motivo, a gente está na mesma turma desde o primeiro semestre, e aí a gente entrou no mesmo projeto temático, com o mesmo orientador, ao mesmo tempo, e começou a fazer a pesquisa juntos. A gente já morou juntas, então fazer a pesquisa independente tem os seus benefícios e as suas dificuldades, mas fazer com alguém, porque o trabalho de pesquisa é um trabalho muito solitário. E passar esses desafios com alguém do seu lado, com alguém que está passando pelo mesmo que você, com alguém que pode te dar um feedback, com alguém que está fazendo a mesma coisa, que está próximo da sua pesquisa, para mim foi uma coisa que foi definitiva para conseguir superar muitos dos desafios que eu encontrei fazendo a iniciação. Só complementando a fala da Lari, é realmente muito importante. Então, a dica que eu dou é vocês fazerem amizades durante a iniciação científica com pessoas do grupo de estudo, ou então pode ser até mesmo um colega que faz uma outra iniciação científica totalmente diferente da sua, mas faça amizade, porque no final do dia, quando você tiver que entregar relatórios, é aquele seu amigo que vai ter que ler o seu relatório, dar um feedback e falar assim, olha, eu acho que tem que melhorar isso e aquilo. É aquele amigo também que vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Então é isso, façam amizades. Em relação, né, complementando o que as meninas falaram, em relação à participação nos grupos de pesquisa, isso é muito importante. No tempo da graduação, eu tinha colegas que estavam no mestrado, e se imaginar conseguindo conquistar, né, poxa, a gente pode chegar lá, um degrauzinho por vez, a gente pode chegar lá, e fazer parte do projeto, eu acredito que facilita em termos de referência, que às vezes tem colegas que já estão pesquisando coisas mais a fundo, eles conseguem compartilhar com a gente, a leitura do nosso texto. Então, se são temas afins, como as meninas falaram, poxa, que bom, às vezes uma dica, uma referência já transforma nosso texto, né? Uma leitura atenta transforma uma coisa que a gente não conseguiu perceber. Então, tanto no mestrado quanto na graduação, a participação no projeto de pesquisa, para mim, foi muito válido, né? Essa contribuição dos colegas, como foi falado no chat também, das críticas, saber ouvir, isso enriquece a pesquisa, enriquece a gente como pesquisadoras, né? Legal, eu vou colocar aqui uma pergunta
do Erisvaldo, vou colocar aqui na roda de conversa, aí quem quiser, ou quem tiver afim, responda aí, puder, responda. E ele pergunta o seguinte, em relação a quando você vai apresentar um trabalho, você fez um trabalho, apresentar o trabalho, e aparece um questionamento que tirou o chão, né? Ele usou essa expressão, né? Perguntando para vocês desse tipo de experiência, vocês já tiveram essa experiência de apresentar um trabalho e aí fizeram uma pergunta na apresentação que acabou tirando o chão de você. Vocês têm alguma coisa a ponderar sobre? Eu posso falar. Eu não tive essa experiência até então, mas quando eu vou apresentar algum trabalho em algum evento, eu sempre espero que as pessoas façam críticas. Porque é melhor você apresentar um trabalho e as pessoas falarem sobre ele do que todo mundo ficar quieto, do que ninguém fazer sugestão alguma. Então, é complicado, acho que quando a gente recebe essa pergunta de que tira o chão, mas eu acho que é de alguma forma construtivo. Eu prefiro que seja assim do que as pessoas não comentarem e não falarem nada sobre o meu trabalho. Apresentação, desculpa. Sobre a apresentação presencial, nunca aconteceu por conta do momento de pandemia, mas nas trocas com o grupo, sobre os pareceres, sobre o que eu estava escrevendo, na primeira vez que eu mandei, eu estava toda empolgada e fiquei uma semana escrevendo o texto, e aí a parecerista olhou e falou assim, você pensou nisso? E aí tudo que ela falou desmembrou tudo que eu tinha, a hipótese que eu tinha ficado 3 meses fazendo, e eu fiquei assim... um dos desafios que eu falei é aceitar as críticas como uma forma de refletir e construir algo melhor. No começo, é muito difícil lidar com as críticas, mas as críticas elas são necessárias para o nosso crescimento. Então, elas são inevitáveis. Igual a Natália falou, eu prefiro que as pessoas falem, que elas critiquem mesmo, do que elas não prestem atenção, fiquem quietas, porque com as críticas a gente evolui, a gente repensa e reconstrói. Legal. Tem uma pergunta bem específica aqui para a Larissa Alves, do Diego. O Diego pergunta sobre se você podia falar um pouco das suas conclusões do trabalho que você publicou. Tá bom. Bom, no meu primeiro artigo, né, que acho que foi ele foi colocado no meio do ano passado, e foi meu primeiro artigo, né? Eu estava falando sobre 3 revistas, 3 publicações de 3 revistas pedagógicas. Uma era a revista Pública, publicada pelo Oscar Thompson. Outra, acredito que era a revista Sociedade da Educação, publicada pelo José Escobar. E a outra era a revista Atualidades Pedagógicas, eu não sei pronunciar o nome dele, que tem um acento, e acho que é Stavale, alguma coisa assim. Stavale. Isso. E aí, no final do meu artigo, eu concluo, né, que o que eu acreditava, né, ser a posição dos autores referente ao ensino de frações decimais. Então, o Oscar Thompson, ele trazia na revista Escola Pública as frações anteriormente aos decimais, porque os decimais eles não apareciam. O Escobar também trazia essa mesma posição, só que por outro motivo, pelo motivo de que ele acredita numa linearidade do ensino, que o ensino deve acontecer seguindo uma forma histórica, então primeiro as frações, depois números decimais. E o Stavale, que como eu disse para vocês, numa pesquisa, a maior dificuldade minha foi de encontrar informações sobre os autores. Então, nesse autor, eu tive bastante dificuldade nele. Ele não foi o mais difícil, mas ele teve algumas dificuldades e eu tive que recorrer aos livros didáticos que ele postou. Então, eu fui atrás dos livros didáticos dele e nele estavam contidos as frações anteriormente aos decimais. E aí, nesse artigo, eu concluo dizendo que sobre esses 3 específicos, só que isso foi no meio da pesquisa.
Algumas coisas continuam, mas outras eu acredito que nesse próximo artigo que eu vou postar, porque eu estou no final da iniciação, algumas coisas vão mudar, porque é o que as meninas falaram, que eu já falei também, que a escrita é um processo de você ficar se refazendo a todo momento, porque no mundo acadêmico sempre vai ter alguma coisa nova que você vai precisar estar olhando, sempre vai ter uma publicação nova. Se você editar em um lugar algum tema hoje e amanhã for pesquisar a mesma coisa, vai aparecer mais novos artigos. Esse é o bom da pesquisa, porque está sempre aparecendo coisa nova e você tem que estar sendo trabalhar sobre aquilo. Então, é algo que eu vou precisar mexer ainda, que vai ter algumas modificações. Não sei se eu consegui responder, mas acho que é isso. Olha, virou a conversa aqui, vai virar aqui agora uma espécie de banca aí, porque eu vou soltar uma outra pergunta aqui agora, para vocês todas, que é a seguinte, estão me perguntando aqui, quando as pessoas perguntam para vocês qual é a metodologia da pesquisa que vocês usam, o que vocês respondem, né? Então, o que vocês respondem? Eu não sei se todas tiveram essa experiência de serem perguntadas sobre, mas qual é a metodologia da pesquisa que você usa, né? Natália deu uma risadinha aí, se perguntaram para você, Natália? Algumas vezes. O que você responde? Olha, eu falo que, assim, é difícil definir isso. Fala assim, olha, a gente faz isso. Tem, assim, na minha pesquisa tem alguns artigos que falam sobre a metodologia, tem até um artigo da professora Rosilda que fala sobre isso, sobre os experts, como que dá para a gente fazer, mas eu normalmente falo sobre os referenciais teórico-metodológicos, assim, não tem uma metodologia que eu possa falar assim, olha, é isso, primeiro a gente faz isso, depois a gente faz isso, depois a gente faz isso. Eu acho que, não sei se é em toda pesquisa qualitativa que é assim, mas eu vejo que na minha pesquisa, no caso agora dos experts, é claro que tem um direcionamento, mas não é algo fechado. Não sei se eu respondi a questão, as meninas também podem falar sobre isso. Bem nesse caminho, né, Natália? Na hora de responder, a gente fica, bom, a gente escreveu assim e às vezes se enrola. E para escrever também, né? Então, na dissertação, para colocar, a gente usa referencial teórico metodológico. Como que a gente pode colocar isso? Mas o que a gente faz? Na dissertação, como eu já estava um pouquinho mais aprofundado, já era mais recente, eu coloquei um pouquinho das 4 etapas, porque a gente estudou no GEMAT de Santa Catarina sobre o Burke, então, sobre a história do conhecimento. Aí eu consegui falar um pouquinho melhor, usando as etapas de análise, né, de recompilação de experiência, que o professor Wagner publicou um artigo, que daí fala um pouquinho de forma mais clara sobre a análise comparativa, sobre a sistematização. Foi essa parte que eu usei na dissertação. Na época da graduação, isso era ainda mais obscuro, assim. Acho que a professora Célia tinha colocado no chat, se tivesse a metodologia pronta, né, para pesquisar a história da educação matemática, seria mais fácil? Bom, a gente tenta construir essa metodologia para o trabalho, né? E acho que as meninas, as Larissas, podem completar essa dificuldade de deixar claro para alguém que está ouvindo, que não conhece nada, principalmente se a gente está num curso, né, da matemática, ou, enfim, as meninas da pedagogia, que não conhecem nada de história da educação matemática, é mais difícil fazer a pessoa entender o que a gente, qual o caminho metodológico a gente está seguindo, né? Uhum. Alguém quer falar mais? Não? Tá. Olha, continuando nessa toada aí de banca, né? Mais uma questão aí, que, na verdade, fizeram para mim essa questão, mas é difícil, então vou passar para vocês, que é o seguinte. Perguntaram aqui, se vocês podem explicar, assim, eu preciso explicar para alguém e ser compreendido, sem muita sofisticação, né? Eu preciso explicar para alguém que é leigo, eu preciso explicar qual é a diferença entre fazer pesquisa em história da matemática e pesquisa em história da educação matemática. Tá na roda aí.
estamos conversando, né? Não precisa, não precisamos citar, estamos conversando. Eu acho que na questão do que o professor Wagner trabalha muito, que é a questão da definição dos saberes, né? Existe a matemática, existe os matemáticos e existe a história do professor que ensina a matemática, existe a história dos currículos de matemática, que é o que a gente estuda. A matemática é muito ampla. Existe matemático Pitágoras, existe matemática quem vai ser professor de matemática e vai dar aula para uma criança de 6 anos. Então, acho que pesquisa em história da educação matemática é uma coisa que eu também não sei responder, mas eu acredito que tem a ver com essa questão do professor que ensina matemática e do matemático em si, das diferenciações entre os dois. Quem ajuda a Laus aí? Vamos lá. Solidariedade aí, vamos embora, né? Bom, eu acho que é nesse sentido. As pessoas, às vezes, quando eu falo que eu faço licenciatura ciências com habilitação em matemática, falam assim, você é matemática. Falo, eu não sou matemática, eu sou professora de matemática. Então, eu acho que cabe um pouco nessa diferenciação da história da matemática para a história da educação matemática. E falando um pouquinho, então, da história da educação matemática, né? Os processos desse ensino da matemática, como aconteceu. Então, às vezes a gente falava no texto, aprendizagem. Não, mas a gente está muito procurando sobre o ensino. Como foi, como aconteceu. Então, a gente não olha só o presente, a gente busca olhar o passado, então é a história. Então, acho que um pouquinho disso, a história da matemática, claro, tem a história de como surgiram os conteúdos, de como surgiram uma expressão, né, da matemática, mas a história da educação matemática, voltando a esses processos do ensino da matemática, eu vejo um pouco disso, né? Bom. Então, Fernando Vasconcelos da Rocha, você que perguntou para mim, né? Então, acho que elas responderam aí, né? As coisas que estão ligadas ao professor, que estão ligadas à escola, a matemática que está ligada à escola, ao ensino, né? E, sobretudo, ao ensino da escola básica, como a gente diz, né? Primeiros anos, Fundamental 1, 2, ensino médio, né? Então, como é que essas coisas caminharam ao longo do tempo, né? A matemática presente na escola, né? Depois, tem uma pergunta de caráter amplo da Janaína Ramos, que ela diz assim, vocês acham possível que alguém que estudou a vida toda em escola pública consiga conciliar pesquisa com a universidade? Eu estudei a vida toda em escola pública. Eu moro aqui no extremo leste de São Paulo, da capital de São Paulo. Eu estudei desde a educação infantil até o final do ensino médio em escola pública. E entrei na Unifesp, vim de escola pública e consegui a pesquisa e consegui publicar o artigo. Então, assim, às vezes parece que é impossível, parece que, apesar das desigualdades do mundo, parece que é mais difícil ainda para a gente, o que já é difícil para as outras pessoas, mas não é impossível, é completamente possível. Se tem alguém aí assistindo que veio de escola pública e acha que você não vai conseguir, vocês são totalmente capazes, porque eu consegui, muitos outros colegas meus também conseguiram. Então, assim, é completamente possível alguém que estudou a vida inteira em escola pública entrar em uma universidade pública e não só entrar, como seguir carreira na pesquisa. Eu também gostaria de falar que sim, é possível. Eu também estudei em escola pública e entrei na Unifesp. Até quando eu entrei na Unifesp, a iniciação científica, como eu falei, parecia uma coisa muito distante para mim. Eu sentia que, às vezes, eu não sei se isso é para mim ou não, mas agora a gente vai dando um passinho de cada vez, e agora a IC é uma realidade, não é tão distante. Eu via também o mestrado como algo, assim, distante, e hoje em dia eu já vejo como algo mais próximo, então eu acho que é possível e é dando um passinho de cada vez, assim, que a gente chega lá.
Acho também um fator que é muito importante é a organização, né? Eu estudei em escola pública, não a minha vida inteira, mas estudei, e acho que a organização é a parte essencial da pesquisa em si. Então, conseguindo administrar o seu tempo e realmente se organizando, colocando, estipulando prazo e essas coisas assim, com certeza, faço. Tô aqui caçando aqui as perguntas que elas têm. Elas estão ligadas, muitas delas são próximas, estão ligadas a essa questão de se aproximar de pesquisa dessa natureza, em história da educação matemática, né? Tem aqui uma questão que também para o grupo, que nós estamos querendo que vocês deem conselhos para os orientadores do grupo, o que é que vocês sugerem, que coisas que vocês ainda não viram aparecer no grupo que seria interessante que aparecessem, né? Enfim, conselhos de vocês para os orientadores. A gente queria também aprender com vocês, né? Então, está aí na roda esse pedido. Vamos lá, então. Esse acolhimento do GEMAT do GEMAT, né, é muito importante para a gente. Quando a gente chega, lembro do período da graduação, e todo esse acolhimento é muito importante. Então, isso eu vejo como ponto positivo dos orientadores, né, do GEMAT. Essa ligação, por exemplo, eu estava em Santa Catarina, na UFSC, com o professor Davi, trabalhando, né, do repositório, e depois fiz o meu TCC com ele, e a minha IC foi com o professor Wagner. Então, olha quanta coisa me abriu, quantas possibilidades em conhecer outras pessoas, em conhecer outros professores do GEMAT. Então, eu acho que isso, e indicar sempre os textos base. Às vezes, quando a gente entra na IC, ou está ali no final da graduação, um pouco em dúvida, sem saber qual caminho seguir, tendo um orientador ou um professor que dê os textos do comecinho para a gente ir subindo degrau a degrau, isso é bem importante para conseguir, né, ir conquistando. Eu acho que era isso para os professores, né? Eu tive uma boa orientação, fico muito feliz com todo o trabalho que eu consegui fazer até aqui, mas essa seria a sugestão, começar um pouquinho por vez, indicando os textos para quem está na graduação, mais simples, mais fáceis, porque nem todos os textos são fáceis. Às vezes a gente ficava no GEMAT Santa Catarina, 2, 3 encontros debruçados em um texto que era de difícil leitura, né? Difícil apropriação do que estava ali. Então, se começar devagarzinho, que a gente sempre volta, né, no Interrogações Metodológicas, que era do professor Wagner, então a gente volta para os textos mais antigos para conseguir entender o que a gente tem hoje. Acho que era isso. Eu não sei se eu falo por mim e pela Lari, mas quando a gente fez a PPP, a gente teve muito essa aproximação, principalmente porque não estava na pandemia, então a gente estava sempre nos encontros do GEMAT. Então a gente foi muito bem acolhida, assim, pelos participantes, pelo professor Wagner. Então acho que a gente não tem muito o que reclamar. O professor também sempre esteve mantendo contato com a gente durante a IC, porque eu acho que isso é muito importante, ter esse contato sempre com o seu orientador, para ele saber o que você está fazendo certo, se está acontecendo algo correto. Então, acho que é mais ou menos isso. Só tenho a agradecer mesmo pela ligação e também pelo acolhimento do grupo. Falando ainda da nossa experiência com o Wagner, eu acredito que a única dica que eu tenho a dar para os orientadores é ter paciência, que o Wagner teve muito com a gente, de entender que o perfil de um aluno de graduação iniciando na pesquisa e um perfil de um pesquisador que já está no mestrado, doutorado, é diferente. O ritmo de aprendizagem é diferente, é o nosso primeiro contato com a pesquisa, na maioria das vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo ainda, a gente está começando a pisar em ovos, a gente está percebendo, então o trabalho que a Janine falou, de dar os textos de base, de estar do lado, de ter as trocas e de ser paciente, entender as diferenças
do perfil de um aluno que ainda está caminhando, que está começando, e de alguém que já caminhou por muito tempo, eu acho que é o único dica que eu consigo dar. Eu acho que é diferente mesmo a iniciação científica. Para mim, vocês estão andando muito mais rápido do que eu sou. O ritmo é bem diferente mesmo, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas eu sempre, assim, fazendo uma confissão, sempre fiquei com muita inveja dos meus colegas lá da pedagogia, porque eles ficam fazendo até quase que, não é o caso, mas dá a impressão que eles precisam até fazer uma seleção, porque vem montanhas de alunos querendo fazer iniciação, ou TCC, né? E eu fico ali, né? Ali rastejando, eu não consigo nada, né? Então, mas eu preciso usar essas dicas de... acho que esse caminho da PPP, né? Quem nos Estados Unidos... Vocês explicaram o que é a PPP, né? É uma unidade curricular, chama Práticas Pedagógicas Programadas, né? Onde a gente tem uma liberdade de construir essa disciplina, né? E os alunos escolhem a disciplina e tal. É uma optativa, uma eletiva, né? E então essa é uma condição, né? Mas precisa tirar. Talvez eu vá tirar o nome de matemática aí no meio dessa PPP aí, vou colocar alguma outra, né, alguma coisa. No meio do curso eu mudo o nome do PPP, ponho matemática ali no meio. Mas é bem interessante. Muitas questões muitas falas que aparecem aqui, né, estão elogiando bastante vocês devem estar vendo, né, dando os parabéns a vocês aí, né. Tem uma pergunta bem específica aqui para a Janine, que pergunta o seguinte: como é que dica que você dá, Janine, para alguém que quer fazer um mestrado? Quando eu terminei a graduação, né, já fui pensando no mestrado, como as meninas, a gente quer fazer, mas parece algo muito distante, né? Deixar algum, não conteúdo que não seja explorado, mas com o trabalho da graduação, do TCC, não dá para contemplar tudo. Por exemplo, eu vi um pouquinho de uma revista, então, às vezes, tem a deixa, na revista, mas então eu vou olhar uma especificidade dessa revista. Eu acho que essa seria a dica. Claro, se já fez o TCC na História da Educação Matemática, acaba sendo mais fácil. Mas uma dica seria focar um pouco em algum conteúdo, porque a gente quer fazer tudo. Eu, quando entrei na ICEI, quando eu estava lá no TCC, eu quero pesquisar tudo, quero esse período aqui, tudo isso e todas essas fontes. A gente não tem braço para tudo isso, né? Nem no mestrado a gente consegue contemplar tudo. Quando eu organizei a primeira pesquisa, nossa, eu fiz um levantamento de tantos livros. Finalizei com 4, porque senão eu não conseguiria em 2 anos terminar. Então, ter um foco. Isso o orientador ajuda muito, né? Porque quando eu lembro que estava no TCC, bom, professor, eu quero pesquisar não sei o quê. Tá, mas e aí? Pesquisar isso da onde que surgiu? Estando dentro do projeto de pesquisa é mais fácil também, porque daí se a gente já está no projeto de pesquisa, a gente já tem uma referência, a gente já segue aquele caminho. E isso, a orientação com o professor do GEMAT, né, acaba facilitando. Então, essa seria a dica, ter um foco, um caminho mais específico para seguir, para conseguir fazer o projeto do mestrado, fazer, né, os próximos processos seletivos. Janine, com isso você respondeu uma outra pergunta também, que era essa de como é que você conseguiu, a partir de querer estudar o mundo inteiro, estudar uma coisa mais focada e tal, né? Você respondeu que o papel do orientador é fundamental nesse sentido, né? De ajudar a construção do foco do trabalho, etc. Né? Sim, daí no mestrado teve a qualificação, então também, depois de 1 ano, né, foi a minha qualificação mais ou menos, então ali já foi, bom, tem tudo isso, mas tem mais 1 ano, não vai conseguir ver tudo isso. E aí tem que focar. Isso, a orientação e a qualificação com professores né, na minha foram professores do GEMAT, foi muito bom, porque daí cada um contribuiu um pouquinho, a gente, né, escuta as críticas, os elogios, o que tá bom e o que pode melhorar. Então, essa é a dica que eu dou, né? Sempre tentar focar e ter, se tiver a oportunidade de ter uma orientação próxima, é melhor ainda. Tem uma pergunta aqui da professora Célia, que é uma provocação aí para Larissa Alves e Larissa Laus, que sugestão vocês dariam para o nome da PPP de maneira a que ela fosse atrativa, que ela trouxesse os alunos? Que sugestão vocês dariam?
Eu não consigo pensar em nada que não tenha a palavra matemática. E tudo que tem a palavra matemática não seria atrativo. Tem que tirar a palavra matemática, começar por aí, né? É. Não sei também, acho que tem que pensar bastante. Falar que a gente vai sortear um carro para quem se matricular, uma coisa assim. Ai. Bom, mas é isso. Vamos vendo aqui mais. Também muitos continuam aqui os elogios. Parabéns a vocês. A atividade, né? Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta pontual. Ou se eu pulei alguma, se eu esqueci alguma. Vocês lembram se eu pulei alguma? Acho que não. Eu vou passar a devolver a bola para vocês agora, para um instantinho para cada uma, falarem alguma coisa, fazerem aí uma ponderação final para a gente, então, ir encerrando, já que a gente não tem mais perguntas pontuais. Então, já que eu estou me vendo como primeira aqui, né, agradeço a oportunidade de participar da atividade do GEMAT Brasil. Foi um momento de troca, né, com as meninas, a gente não se conhecia, e aí ficou naquela, será? Como é que a gente vai se sair? E as nossas experiências são muito semelhantes, né? Embora a minha tenha sido um período um pouquinho anterior ao delas, eu já tenho terminado, então foi muito enriquecedora essa troca. E agradecer a oportunidade e que a gente sempre possa, né, para quem está nos ouvindo, se está na graduação, aproveitar os momentos que a graduação, que a universidade nos proporciona, né, com eventos. Quando eu fui a primeira vez para Curitiba, eu ainda estava na graduação. Nossa, a universidade pôde, né, eu ainda na graduação pude sair do meu estado e conhecer outro estado para participar de um evento. Isso parece que está tão longe e ao mesmo tempo ficou tão perto, né? Então, aproveitar as oportunidades. Às vezes o evento é dentro da universidade e as pessoas não participam. Às vezes o programa de pós-graduação oferece alguns eventos, e aí hoje com online é muito mais fácil, né? Porque em 2020 o seminário ia ser em Roraima, e aí, é distante, é longe, mas no online muita gente que não poderia estar lá, acabou podendo participar. Então, é isso que eu digo, assim, para quem está começando ou para quem está na graduação, aproveitar as oportunidades, e é isso. Obrigada pela escuta e pela acolhida. Bom, vou finalizar minha fala falando para todo mundo que está assistindo, né, que se tiver a oportunidade de fazer uma iniciação científica, que façam, se arrisquem, vão para a área de matemática, vão atrás de um orientador que vocês gostem, que vocês confiem. A matemática, principalmente na matemática, porque matemática não é esse bicho de 7 cabeças que a gente acha. Então, simplesmente façam, porque é uma oportunidade incrível que vai abrir muitas portas para a gente no futuro. E também agradecer, né, pelo convite de participar aqui hoje. É uma honra estar aqui, a convite do professor. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem, peço desculpas por alguma coisa. E espero também ter conseguido inspirar vocês a fazerem uma iniciação científica, porque é uma experiência muito rica mesmo. Passo a palavra. Ao professor Wagner por ter me convidado para participar da live hoje, né? Agradeço a todo mundo que está assistindo a gente, que participou no chat no Facebook, pelo YouTube. E é isso que a Lari falou, a dica que eu tenho para vocês se querem, sempre que tiver oportunidade, abracem as oportunidades, porque às vezes as oportunidades passam. E tudo na vida é difícil no começo, e para tudo novo que a gente vai fazer, sempre vai ter desafios. Mas quando a gente consegue superar esses desafios, a gente colhe frutos bons e a gente pode realizar coisas que às vezes a gente pensou que não seria possível. Não só para quem vai fazer IC, mas para quem quer tentar um mestrado, para quem está fazendo o TCC. Conheçam os professores, participem dos grupos de estudos, procurem saber dos professores que pesquisam, procurem temas que vocês gostem e se arrisquem. E eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha conseguido compreender. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Bom, queria agradecer de novo ao professor pelo convite, as pessoas que estão assistindo, aos comentários, as perguntas, todo mundo. Para mim é uma honra poder falar desse processo que é tão
que tem sido tão importante na minha formação. E eu acho que eu não tenho nada mais a dizer do que as meninas já disseram sobre como está sendo esse processo de fazer IC. Acho que é muito importante. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer, façam. Vai dar medo, vai dar um desesperinho, mas assim, no final é muito gratificante ver, como a Larissa falou, todos os frutos que a gente colhe depois desse percurso. E é isso, muito obrigada. Olha, pessoal, a gente falou aqui, teve uma fala de despedida, mas aí começou a chover perguntas aqui, como a gente ainda tem um tempinho, e é legal que a gente responda aí, que as pessoas até estão repetindo a pergunta. Então, para efeitos de despedida, nós já nos despedimos. Aí agora nós vamos voltar aqui. Por exemplo, o Rafael Viana, ele diz o seguinte: qual é o melhor caminho para superar a dúvida na escolha do tema da pesquisa? Alguém quer responder aí para ele? Eu diria que é uma boa conversa com o orientador. Não sei se as meninas concordam, assim, se a gente está na dúvida e puder, né, ter alguém próximo, não só o orientador, mas algum colega, isso, acho que essa conversa instiga, né, a gente a tirar essa dúvida e a confiar no que a gente acredita. Também acho que seria importante escolher o que você gosta e que você está disposto a se aventurar por, além do que a Janine falou. A escolha de um tema para o TCC, principalmente para mim que fiz pedagogia, tinham muitos temas, porque é um curso polivalente, a gente tem aula de matemática, história, psicologia, filosofia, então eram muitos temas. E assim, é uma escolha que você vai ter que fazer. Às vezes a escolha é um risco, mas a gente tem que considerar muitas coisas na escolha. A gente tem que considerar o tema, a gente tem que considerar se... Você tem que pensar, eu ficaria 1 ano da minha vida, todas as horas do meu dia, lendo texto sobre isso, escrevendo sobre isso, reescrevendo sobre isso, eu seguiria mestrado sobre isso, eu faria, assim, aquilo, você tem que se apaixonar por aquilo. E, mais importante de tudo, eu acredito que é a escolha do orientador. Porque o orientador, ele faz total diferença na sua pesquisa. Então, assim, às vezes, se você tem 2 temas e você trabalha melhor com o professor e você tem um diálogo melhor com aquele professor, você se sente mais acolhido, escolha aquele que você se sente mais acolhido, que você trabalha melhor, porque isso vai fazer muita diferença no decorrer da sua pesquisa. Natália, quer falar algo? Eu acho que elas já falaram basicamente tudo. Legal, então vou passar para você a bola de mais uma questão, Natália, que é o seguinte, a Marcele pergunta aqui, com quantas referências bibliográficas se pode fazer um TCC, uma pesquisa? Com quantas referências? Nossa, isso acho que não tem como definir um número de referências, porque é claro que a gente toma algumas coisas como fontes, mas, assim, o número de referências eu acho muito difícil a gente definir e fechar que é um número X, assim. Uhum. Para mim não tem como quantificar, colocar um número nisso. Legal, acho que com isso a gente encerrou questões mais pontuais, aí temos muitos parabéns aí, né? Também aqui umas notícias, a professora Marilisa Portela está lembrando que para não nos esquecermos de preencher a lista para certificação, né? Preencher a lista. E no encerramento eu queria lembrá-los da realização do 19º seminário temático, né? O seminário temático é um lugar que acolhe, então, as pesquisas que estão em andamento no grupo e que tem diferentes níveis. Então, nas modalidades, né? Modalidade de propostas de trabalho em desenvolvimento, ainda sem resultados, propostas de trabalho em desenvolvimento com resultados parciais e artigos que já significariam resultados de pesquisa, né? Então, há a possibilidade de vários níveis de participação,
no seminário temático, e ele é oportunidade grande da gente estar em contato com as pessoas do GEMAT Brasil, com pesquisadores do Brasil inteiro, e vendo as pesquisas que estão caminhando, colegas que estão fazendo pesquisa com temáticas próximas das nossas, em outros estados, em outros grupos locais, né? Então, eu gostaria de lembrar, até o dia 15 de abril, o seminário temático está recebendo inscrições aí, né? As inscrições são gratuitas para associados e vão até 20 de maio. E até o dia 15 de abril é a data do recebimento de trabalhos. Tá bom? Essa é uma lembrança. Então, sou eu quem agradece aí a vocês todas por estarem aqui nessa tarde belíssima de sábado, que estamos todos confinados, né? Cuidem-se bem, muito obrigado, brilhante exposição e debate que vocês fizeram, penso que contribuíram bastante aí com muitos colegas, né, para a gente esclarecer esses bastidores da iniciação científica, do trabalho de conclusão de curso, né, e esses caminhos aí que a gente tem para prosseguir na vida profissional com essa etapa importante, que é essa etapa preliminar aí da iniciação científica. Muito obrigado a vocês, muito obrigado àqueles que nos acompanharam até agora, né? E vamos em frente. Cuide-se bem, um abraço, tchau.